Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, um bom dia para você, iniciando agora mais uma edição do Jornal Abre Aspas, edição essa que ocorre simultaneamente pelo Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal O Vale. Agradecendo a sua audiência, você que está conosco nessa manhã de sexta-feira. E aqui comigo nos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Olha, amanhã o sol não apareceu ainda não, mas o tempo está bastante abafado, permanece abafado aqui na nossa região, né? Você está vendo imagens ao vivo da Avenida Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos. E nessa edição você ainda acompanha aí como vai ficar o tempo para hoje, que começa oficialmente o verão, mas... temperaturas altas que já faz tempo que aqui a gente já está sentindo, né, Zé? Parece que o verão começou antes, né? Já bem antes, antecipou-se esse verão bem antes, né? Bom, nos destaques da edição desta sexta-feira, dia 21 de dezembro de 2018, você confere: o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte reabre após mais de 20 horas interditado por conta de um pouso de emergência, né, de um avião da Latam. Médium João de Deus é indiciado por violação sexual mediante fraude. Vítima é uma mulher que teria sido atendida em outubro. Ele nega as acusações. Uma nova liminar suspende o acordo entre Boeing e Embraer. Dessa vez foi um pedido atendido pelo Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos. Taubaté inicia a sexta-feira sem transporte público. Os ônibus estão começando a voltar nesse comecinho da manhã, mas segundo o sindicato, nenhum ônibus saiu da garagem, né, por volta aí das 6 da manhã, em protesto por melhores condições de trabalho. No esporte, o time do basquete do São José visita Franca em um clássico por vaga nas semifinais da Copa Super 8, que vale vaga para a Liga das Américas. Estes e outros destaques dentro de instantes. Muito bem, retornando com o Jornal Abre Aspas, e lembrando que você pode interagir conosco, participar, deixando nos comentários das transmissões aí a sua mensagem. Então, portanto, interaja conosco nessa manhã e também você acompanha o Jornal Abre Aspas pelo nosso site, spriomais.com.br. Iniciamos a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. A equipe do presidente Jair Bolsonaro prepara um pacote de medidas de impacto para os primeiros dias de governo. Medidas que devem sinalizar para onde o governo pretende ir. A torcida é para que não haja nenhuma medida por demais heterodoxa na área econômica que afete o bolso do cidadão. Eu li hoje no Estadão uma entrevista do futuro ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, na qual ele diz que Bolsonaro fará uma intervenção imediata nos hospitais do Rio com gestão federal. O governo promete atacar o problema da saúde do Rio como exemplo para todo o país. Uma medida difícil vai ser tirar das milícias o poder que hoje elas têm na operação do sistema. Muitos serviços de hospitais são geridos por milicianos à luz do dia. Pacientes que precisam de uma cirurgia, por exemplo, têm que conseguir uma senha com os criminosos. Na área de saúde, Bolsonaro ainda precisa arranjar uma solução para um problema que ele mesmo criou antes de assumir: a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. A equipe de transição comemorou o grande número de inscrições, mas, no final das contas, 30% dos inscritos não apareceram para trabalhar, reforçando a ideia de que os profissionais ainda têm muita resistência em se mudar para áreas remotas do país para atender populações de pequenas cidades em situação de extrema carência de tudo. Segundo o último balanço, 8.411 médicos se inscreveram. 2.520 não apareceram para trabalhar. E o pior, 106 vagas não tiveram nenhum interessado, justamente as vagas para atender comunidades indígenas. Eu pergunto, cadê a legião de médicos patriotas, presidente Bolsonaro? E as lideranças do PSB
PDT e do PCdoB da Câmara anunciaram ontem, por meio de uma nota conjunta, que irão formar um bloco de oposição ao governo do Jair Bolsonaro na próxima legislatura. A criação do bloco vinha sendo discutida por esses partidos desde o resultado das eleições deste ano. Na nota divulgada à imprensa, os partidos afirmam que formarão um bloco partidário que fortaleça as posições políticas e as ações parlamentares das legendas. Pouco depois do anúncio, o presidente eleito publicou no Twitter que, se essas legendas resolvessem o apoiar, preocuparia o Brasil. Juntos, o PSB, PDT e PCdoB elegeram 69 deputados para a próxima legislatura, que começa agora no ano que vem. A maior bancada é do PT, que elegeu 56 deputados. A segunda é do PSL, partido de Bolsonaro, que elegeu 52 deputados. O PT, que é o adversário ali, né, do Bolsonaro no segundo turno, com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, não aderiu ao bloco de oposição na Câmara. E sem fazer referências diretas, o presidente Michel Temer se defendeu ontem da denúncia apresentada na quarta-feira ao Supremo no inquérito que investiga se um decreto presidencial beneficiou empresas do setor de portos em troca de propina. Sem citar diretamente essa denúncia, no encontro de final de ano com os servidores no Palácio do Planalto, Temer falou em ataques de natureza moral. Eu levo isso como uma água. Foram os ataques de natureza moral. Vocês percebem que, sem marco de Estado da vida pública e da política brasileira, eu não me transformei em carro alegórico. Pelo contrário, eu sempre fui extremamente discreto em tudo aquilo que eu faço, né? Portanto, quando vem os ataques de natureza moral, daí é que realmente isso me caceteia, me chateia, me aborrece, né? A única coisa que me aborrece, no mais, eu só posso orgulhar-me aquilo que fiz ao longo do tempo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, concluiu que as provas encontradas mostram que Michel Temer é o real dono de uma das empresas do esquema, a AGEPLAN. Segundo a denúncia, a AGEPLAN, que oficialmente pertence ao coronel João Batista Lima Filho, que é amigo do presidente, era usada para captar recursos ilícitos, inclusive do nicho econômico do setor portuário, destinados a Temer, diz o texto da denúncia. A AGEPLAN e outras 3 empresas simulavam contratos e atuavam como empresas de fachada para o recebimento de vantagens indevidas, de acordo com a Procuradoria-Geral da República. Já que o mandato de Temer já está acabando, não haverá tempo hábil para o Congresso Nacional decidir se a nova denúncia pode ou não ser analisada, mas depois do dia 1º de janeiro, Michel Temer perde o foro privilegiado. Caberá ao relator do caso no Supremo, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, decidir se manda ou não a denúncia para a primeira instância da Justiça Federal em Brasília. Raquel Dodge pediu ainda que o Supremo abra mais 5 inquéritos para investigar Temer e que essas investigações sigam para juízes de São Paulo e do Rio de Janeiro a partir do fim do mandato dele. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana de BH, tem condições normais de operação nesta sexta-feira, um dia após viver um caos provocado por um pouso de emergência de um avião da Latam, que interditou o aeroporto por mais de 20 horas. Um avião da Latam que saiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Londres, precisou fazer um pouso forçado por volta de 1h40 da manhã, depois que os pilotos identificaram um problema elétrico na aeronave. O Boeing 777 estava com 339 passageiros. Todos foram retirados em segurança. Alguns relataram nas redes sociais os momentos de pânico. Segundo essa passageira, o comandante anunciou que o avião estava sem estabilidade e que teria de pousar. No procedimento, 8 pneus da aeronave foram danificados. Até a troca deles e a retirada do Boeing, apenas parte da pista estava liberada para aviões de pequeno porte. A operação está restrita, mas qualquer aeronave que pousa aqui no aeroporto, ela tem condição de pouso. As companhias aéreas já haviam cancelado alguns voos, então cabe agora às companhias aéreas ver quais os voos que elas conseguem voltar à normalidade aqui para oferecer para os passageiros. Por isso que nós estamos pedindo para todos os passageiros não virem para cá, entrem em contato primeiro com o call center para ver se eles podem ser beneficiados com esses voos. A situação já está normalizada por lá, mas fez um efeito cascata. Em outros aeroportos também teve complicações por conta desses atrasos, aí, dessa interdição
no aeroporto lá de Belo Horizonte. Bom, teve transtornos também no segundo maior aeroporto do Reino Unido, mas as complicações por lá foram por conta de um drone. Pois é, o drone foi visto às 9 horas da noite pelo horário local e o tráfego imediatamente interrompido. As pistas só reabriram às 3 horas da madrugada. Qualquer problema em um aeroporto importante do Reino Unido, é claro que tem um efeito cascata em toda a Europa. E é o que aconteceu. Durante a temporada de férias, a situação piora, porque os sistemas de segurança já estão sob pressão, né? A polícia explicou que não abateu o drone pelo risco de bala perdida, mas agentes procuram o responsável por esse caos. A lei britânica proíbe pilotar um drone até 1 quilômetro de um aeroporto ou a 120 metros de altitude para evitar acidentes aéreos em qualquer lugar. A pena é de 5 anos de prisão para essa irresponsabilidade sem escala. As Forças Armadas britânicas foram chamadas para o aeroporto. Os militares vão ajudar na operação para reabrir esse aeroporto. Por aqui no Brasil, a Polícia Civil de Goiás indiciou ontem o médium João de Deus por violação sexual mediante fraude. A vítima nesse inquérito é uma mulher de 39 anos que buscou atendimento em outubro. O inquérito concluído pela Polícia Civil foi protocolado no final da tarde de ontem no Fórum de Abadiânia, cidade onde o crime aconteceu. A vítima ela está ansiosa, está com medo. Ontem ela foi ao local onde ela foi abusada sexualmente, mostrou tudo como aconteceu, ficamos lá um tempão, tudo foi filmado e vamos levar isso ao Poder Judiciário. A defesa de João de Deus já teve 2 pedidos para soltar ele negados. Nesta quinta-feira, os advogados, o advogado do médium, entrou com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal. A defesa argumenta que João de Deus é réu primário, idoso, sofre de doença grave e tem residência fixa. O pedido de liberdade vai ser analisado pelo presidente do Supremo, o Dias Toffoli. João de Deus está preso no complexo prisional em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, desde domingo, quando se entregou à polícia. A pena para violação sexual mediante fraude pode chegar a 6 anos de prisão. Também ontem, a Polícia Civil de Goiás abriu mais 2 inquéritos para investigar a origem das armas e do dinheiro que estavam na casa de João de Deus. Fabrício Queiroz. Aonde anda Fabrício Queiroz? Cadê o Fabrício Queiroz? Finalmente ele deve dar as caras hoje, isso se ele não faltar mais uma vez, como ocorreu anteontem. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito, Jair Bolsonaro, terá que se explicar ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga uma movimentação atípica em sua conta bancária, detectada pelo COAF, e revelada há quase 2 semanas. Desde então, Queiroz não foi mais visto. O depoimento, marcado por volta de 2 horas da tarde, tem áreas de sigilo, assim como todo o custo da investigação. Ninguém da imprensa terá acesso a Queiroz, aí de acordo com todo o script programado pelo Ministério Público Fluminense. Se tudo ocorrer como as autoridades imaginam, nem mesmo imagens de Queiroz serão feitas. Resta saber se ele vai comparecer. Na última quarta-feira, a defesa dele alegou problemas de saúde pelo não comparecimento no depoimento marcado. A seguir, as informações regionais. Taubaté está vivendo um certo caos aí, está normalizando agora pela manhã, mas nas primeiras horas não tinha ônibus na cidade por conta de uma greve do sindicato. A gente vai trazer as atualizações para você e também vamos conversar sobre as finanças do município de São José dos Campos com o secretário aqui, Melo. Você participa conosco interagindo nessa manhã com os comentários e as perguntas no nosso Facebook. Retornamos em breve. Com a edição de hoje do Jornal Abre Aspas e já recebendo aqui em nossos estúdios o secretário de Gestão e Administrativa e Finanças de São José dos Campos, o José de Melo. Melo, eu quero agradecer mais uma vez a vinda. Aliás, eu acho que é a primeira vez aqui em nossos estúdios. Aqui nesse novo layout é a primeira vez mesmo. Que bacana. Seja bem-vindo e obrigado pela participação, Melo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí, comandando a nossa mesa, junto com o Zé Guilherme também. Um bom dia a vocês. Dá um bom dia especial ao Maurício, que tem sido um líder aí, empreendedor nessa área de comunicação, aos meninos aí que estão aí
meninos na aparência, mas profissionais, né, que estão aí comandando essa tecnologia toda da rádio, o Douglas, o Pedro, a Gabriela, o Sardinha, né, que está aqui também do nosso jornalismo, sempre me dando notícias aí da prefeitura, né, para que a gente boas. Notícias boas, sim, sempre. A gente só tenta realmente trazer as notícias boas, as ruins a gente tenta modificar antes de dar a notícia, né? A primeira pergunta que eu faço é como é que São José dos Campos está fechando o ano com suas contas públicas? Olha, a lei orçamentária anual, que ela que provoca, na realidade a lei orçamentária anual ela é uma planilha, né? É uma planilha onde nós temos que obedecer, o prefeito tem que obedecer essa planilha em termos de gastos e despesas. O ideal é que chegue 0 a 0, né? Ou seja, gaste com eficiência, né? Aquele gestor que diz, vou gastar com economia, não funciona. A economia ela é uma parte disso, né? Tem que ser com eficiência, ou seja, tem não que pode nem ficar no vermelho nem no azul. Isso, né? Exatamente. Então, nós estamos chegando eu diria que muito melhor que 2017, onde tivemos um ano apertado, o primeiro ano de governo com muitas dívidas, né? Que nós assumimos, mais de 300 milhões de dívidas, todas sanadas, todas resolvidas. Agora, entrando numa nova fase, o prefeito Felício Ramute conseguiu fazer muitos projetos graças à nossa eficiência, né? Do conjunto da prefeitura, os secretários, o trabalho de todos, mas estamos chegando praticamente no 0 a 0, que significa que todos os projetos identificados pelo prefeito, inclusive na campanha, e as promessas de campanha, os planos de governo posteriores estão sendo atingidos. O orçamento nosso, por volta de 2,4 bilhões de reais, né, sendo cumprido. Para o ano que vem, a nova LOA ela vai chegar a 2,6 bilhões de reais com os gastos diretos da prefeitura e mais as autarquias e o Instituto, chegamos a um valor maior que 3 bilhões. Pela primeira vez, chegamos num valor maior que 3 bilhões. É muita responsabilidade, mas com certeza, com controle de despesas, gasto com eficiência, né, nós vamos também atingir bons níveis de projeto. E quais são os grandes projetos para gastar esse dinheirama aí? Nós temos então a continuação das grandes obras que nós estamos fazendo, por exemplo, a própria Via Cambuí, né? Que é um financiamento internacional pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Arco da Inovação, que começou agora realmente a todo vapor essa semana. São as duas grandes obras. Muitas escolas, creches, né? Temos um rol bastante grande de reforma de escolas também na área de educação. A ampliação dos UBS Resolve, né? É uma ideia do prefeito que está sendo implantada já estamos na 20ª, foi inaugurada essa semana a última. Muitas melhorias viárias, né? Ciclovias, estamos com uma licitação de ciclovias agora para janeiro, muito grande. Esse projeto de mobilidade pegou, né? Em relação às bicicletas. Pegou. A cidade tem um outro aparência, estava falando outro dia com o Paulo Guimarães, que é nosso secretário de mobilidade, a cidade ficou com outra cara, né? Com essas bicicletas e tal. Eu acho que com isso a gente consegue diminuir um pouco o número de veículos, a questão ambiental. Nós conseguimos melhorar um pouco a própria velocidade do trânsito e as questões de mobilidade. Eu entendo também que são pequenas ideias, né, que podem transformar a cidade de uma forma melhor com eficiência. Por exemplo... Desculpa interrompê-lo. Só para pegar o gancho das bicicletas, Jacareí quer implantar o mesmo esquema. Gostaram da ideia, né? Exatamente. E nós, por exemplo, são pequenas ideias, né? Por exemplo, a Via Oeste aqui embaixo, né? Aqui do lado, no novo site aqui da rádio, a Via Oeste aqui embaixo não tinha um acesso funcional para o Jardim Aquários. Subia. E agora vocês já viram que com uma pequena desaceleração nós conseguimos fazer um acesso profissional lá, quer dizer, então agora quem sai ali do Shopping Colinas quiser evitar o trânsito forte ali na frente do Extra e tudo mais, ele pode vir pela Via Oeste e subir à esquerda e não precisa se gastar milhões numa rotatória e nada, é apenas ter inteligência de mobilidade. São essas as coisas, fazer diferente, né, e fazer do jeito certo. Até a gente está vendo como, aproveitando também o gancho da questão da obra da Ponte Estaiada aqui, né, que também, é claro que agora a gente está no período de férias, até que os transtornos, né, ao trânsito não são tão grandes assim, mas
são consequência de uma grande obra Sim, ali. sim. É a cidade sendo movimentada ali. A questão da obra da Ponte Estaiada já estava prevista por conta do BID, né? Sim, já estava. Não, a Ponte Estaiada não estava prevista por conta do BID, não. Que a previsão era Cambuí. Nós fizemos a licitação da Cambuí com a sobra. A eficiência da licitação foi tão grande, o DRM também faz parte da nossa secretaria lá, o Departamento de Compras, né? Então, saiu-se um preço de 140 milhões de reais o projeto, só que a vencedora, o consórcio, conseguiu, arrematou por um pouco mais de 90 milhões. Com essa sobra de quase 50 milhões, nós lançamos um novo edital, que era sim a ideia do prefeito fazer ali, já é uma ideia que vem do governo do PSDB passado, lá do Cury, e o prefeito então solidificou essa ideia com uma nova licitação. A licitação começou com 63 milhões de reais e fechou em 48 milhões de reais. Quer dizer, então com o dinheiro do BID nós conseguimos, para fazer uma obra, conseguimos fazer duas, né? E isso é importante. Então essa eficiência, né, de compromisso. A ciclovia também é financiada pelo BID, por volta de 3 milhões de reais, a licitação vai vir e a gente vai ver quanto vai cair. Isso são obras. Da parte operacional, então, por exemplo, o nosso servidor recebe agora os salários em dia, às vezes até adiantado. O 13º, por exemplo, nós conseguimos pagar, em vez de 2 parcelas, uma parcela única no dia 20. Né? Temos bons feedbacks dos servidores, trabalham muito. A Prefeitura de São José tem servidores muito bons, trabalham muito. E nós, com isso, ganhamos eficiência da máquina, porque ele trabalha satisfeito. E o número de servidores está suficiente ou vocês preveem algum concurso público nesse novo? Então, acabamos de fazer, domingo retrasado, um concurso com 40 vagas para a área de saúde, para médicos, diversas modalidades profissionais de médicos, radiologistas, e tivemos também a parte técnica, né? Técnicos em radiologia, técnicos em uma série de profissões na área médica. Isso para suprir as necessidades da área médica. Então, claro que nós não podemos abrir né, vagas em excesso, porque senão a gente pode ir contra a lei de responsabilidade fiscal, que tem um limite de gastos com o servidor de 54% do arrecadado. Nós não podemos fazer isso. Apesar de agora o Congresso ter aberto um pouco essa lei de responsabilidade fiscal, para nós é muito ruim, né? Porque a gente dá prêmio àqueles gestores de municípios que não fazem o dever de casa, né? Gastões, né? Gastões, nós não, tivemos aí, por exemplo, estamos fechando o ano por volta de 44%, ou seja, 10 pontos percentuais menos do que a lei de responsabilidade fiscal, tudo graças a um trabalho extensivo, né? De arrecadação, na realidade, nós temos tentado melhorar a arrecadação com diversos programas, mas nós estamos bem longe do limite, né? Inclusive, muitas cidades hoje que pediram para que o Congresso pudesse viabilizar essa folga, né? Elas estão aí com quase 90% dos compromissos para pagamento de salário de servidor e encargos. Então, isso é muito ruim para o Brasil. Nós fizemos a lição de casa, também na questão da educação. A educação tem que gastar no mínimo 25% do arrecadado. A secretária Cristine tem feito um excelente trabalho nisso com o seu grupo, e nós vamos com um pouquinho a mais, 25,4%, possivelmente vamos fechar o ano. Ainda não temos os números, porque faltam ainda alguns dias para fechar o ano, né? Então, tudo isso são números que você tem que realmente perseguir. E eu posso dizer a toda a nossa população que nos ouve aí, que nós estamos realmente seguindo abaixo de todas as necessidades, né, de gastos, né, de despesas que a lei de responsabilidade fiscal impõe para nós. Nós estamos falando até agora de gastos, né? Uhum. Eu estou vendo aqui um carnezinho aqui de IPTU, né? Isso dá um frio na barriga de todo cidadão ou não? Não dá. Na realidade, tudo isso que vocês estão vendo, né, na cidade, melhoria de manutenção da cidade, né? O secretário Minoro tem feito um excelente trabalho também. As melhorias, por exemplo, os carros elétricos da Guarda, né? O secretário Antero e toda a Guarda Civil tem tido também aí essa inovação, né? Os carros elétricos, a única frota de carros elétricos de Guarda Civil, com tantos carros, né? Mais de 30 carros, quer dizer, tudo isso vem, claro, dos nossos impostos, né? Então, no caso... Houve aumento
Não, houve agora, do ano passado para esse ano, apenas o reajuste da inflação, 3,56%. Para comparar, me desculpe aí, a nossa querida população da cidade de Taubaté, mas lá foi 4%. Taubaté foi um pouco mais caro, 4%. Exatamente. O nosso foi 3,56% por causa dos nossos índices que são um pouco melhores. Então, isso é o seguinte, claro, nós entendemos que apenas o reajuste é factível, né? A inflação, graças a Deus, foi baixa em geral, mas esse dinheiro serve. E o dinheiro do IPTU, que são os impostos próprios, né? IPTU e o ISS, que é Imposto sobre Serviço, ele pode ser utilizado em qualquer área e nós focamos sempre o uso desse dinheiro para a saúde, educação, mobilidade urbana e limpeza da cidade. Então, outras verbas que vêm também, vêm dos governos estaduais e federais, chamam-se verbas vinculadas, e essas verbas, então, também vão para a saúde, mas vão para as outras áreas. Essas verbas têm chegado direitinho? As verbas do governo federal, elas chegam, mas elas demoram um certo tempo. Nós temos que suprir com o Tesouro. As verbas estaduais chegam principalmente, as questões de ICMS e as questões do IPVA, que são duas verbas estaduais. Nós, claro que dependem, inclusive, do crescimento da cidade, né? Como vocês viram ontem o prefeito já anunciou, tivemos 480 vagas no CAGED. CAGED é o Cadastro Geral de Empregos, de empregos que existe no Ministério do Trabalho e que mostra que a cidade, no mês de novembro, cresceu 480 empregos e até agora o acumulado, desde janeiro até novembro, é de mais de 1.500 empregos. Então, a cidade, com essa geração de empregos e de renda, ela consegue se posicionar numa posição melhor no estado de São Paulo e arrecadar mais ICMS, né? Os carros licenciados têm um maior volume, então nós conseguimos arrecadar mais IPVA e assim por diante. Só que esse imposto ele vem lá, essa transferência vem de São Paulo. Os que nós temos controle aqui é o ISS, Imposto sobre Serviço, e o IPTU. Esse ano temos novidade, podemos falar um pouquinho do IPTU? Sim, por favor. Esse ano nós temos novidade. O IPTU 2019, então, ele vai chegar nas casas agora por volta do dia 15 de janeiro. Já está em produção na gráfica. Vai ter a modalidade eletrônica também, é só entrar no www.sjc.sp.gov.br. Você lá pode tirar até seu carnê eletrônico com a inscrição imobiliária. Tem uma coisa importante, né? Com a inflação de 3,56, nós demos um desconto de 7,5%. Isso significa o quê? Quem quiser pagar à vista vai ter um desconto de 7,5%, o que isso faz com que o imposto, quem tiver condições de pagar à vista, o imposto será mais barato do que o do ano passado, devido à inflação. Uma outra questão também, temos um projeto, que é o projeto do Pet Feliz. Nós estamos colocando uma folhinha voluntária, né, deixar bem claro, é voluntária, para contribuições de quem quiser ajudar o programa dos cachorrinhos, gatinhos, dos pets, né? Então, nós temos os programas de vacinação, nós temos os programas de castração, de cuidado com os animais, né? Acho que a cidade ela tem que cuidar também dos seus animais e com isso, de uma forma voluntária, pode-se doar mais, no mínimo R$5, pode-se doar qualquer valor, no mínimo R$5, não pode ser menos que isso, porque o custo do boleto e o custo do correio já daria prejuízo, né? Mas pode, e é uma doação voluntária. Então, quem quiser pode nos ajudar, está indo. Temos também, no carnê, nós temos também o programa Nota Joseense, né? Uma explicação de como funciona a Nota Joseense, por sinal... Como é que está a Nota Joseense? Está bem, muito bem. Demos agora... Foi agora uma semana, R$100 mil, são 3 sorteios de R$100 mil, né? Nós temos os sorteios da Páscoa. Esse ano a Páscoa vai ser dia 20/4, o sorteio da Páscoa. O aniversário da cidade, 27 de julho, e o Natal, dia 14 de dezembro. Então, este ano já cumprimos os R$300 mil, demos 3 prêmios, isso está ajudando a alavancar a arrecadação nossa. É o mesmo espírito da Nota Fiscal Paulista. Né? Mesmo espírito da Nota Fiscal Paulista, a pessoa se cadastra apenas uma vez, também no site da Prefeitura, entra lá no www.sjc.sp.gov.br, clica no NFE, Nota Fiscal, no NFJ, Nota Fiscal Joseense, e aí vai aparecer, ele se cadastra com o CPF apenas uma vez, a partir daí toda nota de serviço, ele começa a ganhar um cupom, a cada R$10 de gasto com nota de serviço, ele ganha um cupom, esse cupom fica registrado no CPF dele, e nessas 3 datas a gente faz o sorteio pela Loteria Federal, quer dizer, uma coisa super isenta. Essa semana, uma senhora ganhou R$100 mil, levou o checão para casa de R$100 mil. Muito bom. Muito bem, e a expectativa de arrecadação, José de Mello,
Como é que está o ano de 2019 de expectativa aí para o município, para a gente poder encerrar também? Equilibrada, conforme o nosso projeto de LOA. A inflação aplicada também por volta de 3%. Entendemos que com esse governo federal, né, toda novidade, e com o governo estadual novo também, nós vamos ter uma alavancagem do humor do mercado, do humor das pessoas. Teremos, então, maiores investimentos, com isso, maior circulação de mercadorias, com isso, aumento do ICMS, aumento da arrecadação do ICMS, compra de veículos, aumento da arrecadação de IPVA, né? Uma agitação maior na área de serviços, portanto, um aumento na arrecadação de ISS. Isso que nós entendemos que vai acontecer, mesmo porque nós votamos uma LOA com valores maiores do que o ano passado. A Câmara nos ajudou também aqui, um abraço a todos os vereadores que nos ajudaram a fazer com que isso se tornasse realidade. Mas entendemos que esse humor ele vai estar presente no ano 2019, mas depende das ações do governo federal e estadual para que a gente mantenha isso pelos outros anos, né? Então, é importante frisar que acredito que o primeiro semestre será bom, será bem equilibrado, mas nós temos que observar as ações, né? Uma das ações que nos preocupa muito é a questão da Previdência, né? A conta não fecha. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa que trabalha 30, 35 anos com as condições de saúde, a pessoa ela vive mais hoje em dia, ela também vive mais 30, 35 anos recebendo aposentadoria. E se ela contribui com R$1.000 de aposentadoria, ela vai receber depois desse mesmo período R$5.000 ou um outro valor. Quer dizer, isso a conta não fecha. Isso tem que ser resolvido de alguma forma. Não sei como. O Congresso está lá, é pago para isso. Então nós esperamos que tenha uma solução para que a gente equilibre as contas, começando pela questão previdenciária. Muito bem, quero agradecer a presença aqui do secretário e já desejando um Feliz Natal. Estamos às vésperas aí do Natal, um ótimo ano, e a gente espera realmente que no próximo ano esse equilíbrio financeiro venha, né, trazendo benefícios para a economia da cidade e tudo mais, e aguardamos também o retorno do senhor e dos demais secretários também aqui a SP Rio Mais. Obrigado, secretário. Okay, obrigado vocês pela presença. Queria desejar um Feliz Natal, né? Natal agora chegando, faltam 3 dias aí. Feliz Natal, um próspero ano novo para toda a população que nos ouve. Sucesso para vocês na rádio, viu, Maurício? Sucesso total aqui na rádio. Conte com a gente, a SP Rio Mais, eu já até falei para ele, né? Pode usar em outros países SP Rio Plus, né? Fica uma marca bacana, mas desejar a todos sucesso para o ano que vem, que Deus nos abençoe e nos ajude a galgar esse caminho aí para a população, né? Que necessita, a população realmente que necessita aqui do nosso país, da nossa cidade. Muito bem, obrigado, José de Mello. A gente vai rapidamente para o intervalo, mas na sequência tem a informação da previsão do tempo, né? Final de semana chegando, o feriado de Natal e também outras notícias regionais. Permaneça conosco na audiência. Retornando com o Jornal Abre Aspas, e vamos já saber como é que vai ficar o tempo. Aliás, hoje inicia-se oficialmente o verão, mas a gente já está percebendo essas temperaturas altas há algumas semanas, né? Camila Brasiliense traz a informação. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Rodrigo Fernandes. Hoje começa o verão aqui no Hemisfério Sul e o tempo nesta sexta-feira em São Paulo vai ser bem típico dessa estação. O dia vai ser com muito calor, sol entre nuvens e há previsão de pancadas de chuva rápidas e isoladas entre o final da tarde e o início da noite. As temperaturas ficarão estáveis, porém elevadas. A máxima prevista para o Vale do Paraíba e capital paulista é de 34 graus, 32 graus no litoral e 30 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Camila. Bom, vamos com informações regionais. Os funcionários da ABC Transportes, que é responsável pelo transporte público em Taubaté, eles paralisaram as atividades por cerca de 3 horas e meia, né? 3h30 da madrugada de hoje. E segundo o Sindicato dos Condutores, os ônibus só deixaram as garagens por volta de 8h30 da manhã. Agora já está começando a se normalizar o transporte público lá em Taubaté. Isso é por conta de protesto por melhores condições de trabalho. De acordo com a entidade, os trabalhadores fizeram a paralisação para exigir negociação de melhorias com a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade. Os detalhes
dessa pauta da greve, né, não foram informados aí pelo sindicato. Segundo a prefeitura, uma reunião ocorreu entre os representantes da categoria e a direção da Secretaria de Mobilidade por volta de 8 horas, e aí sim, então, ocorreu essa liberação dos carros, dos veículos. Até então, nas primeiras horas do dia, os taubatianos estavam à mercê aí de nenhum transporte público. A gestão da prefeitura do prefeito Ortiz Júnior, né, a gestão da prefeitura municipal, informou que autorizou que as vans do transporte alternativo, que é o TCTAL, fizesse esse reforço das linhas. Com as vagas temporárias geradas pelo comércio, a RM Vale fechou novembro com 903 novos postos de trabalho, que é o melhor resultado para o mês desde 2014, quando criou 2.073 empregos. Após perder 540 vagas no mês de julho, a região conseguiu 4 meses consecutivos com geração de empregos. No geral, 9 meses tiveram saldo positivo e 2 com perda de postos de trabalho durante esse ano. Segundo dados aí divulgados ontem pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o setor do comércio foi responsável por 1.785 novas vagas em novembro, aí um recorde para o segmento no ano. Todas as outras categorias perderam vagas durante o mês. Durante o ano, o Vale do Paraíba registrou 4.920 novos empregos com carteira assinada, melhor desempenho para os 11 meses desde 2013, quando a região gerou 9.626 postos de trabalho de janeiro a novembro. São José dos Campos bateu recorde aí de geração de empregos no Vale em novembro com 471 gerados. Em seguida está Caraguatatuba com 207 e Guaratinguetá com 178. São Sebastião, lá no litoral norte, foi a cidade que mais demitiu, com 233 postos negativos, aí, postos perdidos. Então, portanto, no acumulado do ano, São José mantém esse recorde aí da região, né, esse recorde da região com uma abertura de 1.546 vagas, seguida de Jacareí com 1.395 e Guaratinguetá com 910 vagas. Olha, para você que vai passar o Natal, o Réveillon no litoral norte, é importante, né? É um dos destinos mais procurados aí por turistas, principalmente aqui na região nossa. O litoral está com 39 praias impróprias para banho neste final de ano, segundo a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. O número representa 40% do total de 97 praias que integram as cidades ali de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Em Caraguá são 4 praias impróprias. Ilhabela, a qualidade da água é imprópria em 10 das 19 praias. E em São Sebastião, entre as praias de condição imprópria, está o trecho do surf, né, do surf em Maresias, além de outras praias também, como Prainha, São Francisco, Pontal da Cruz, entre outras. E Ubatuba tem, das 33 praias de Ubatuba, 10 estão impróprias. Dentro de alguns minutos vai estar essa matéria lá no nosso portal, na sprriomais.com.br, para você poder conferir a listagem correta, né? E essa matéria também é do Jornal Vale, você também encontra no site do Vale. Então, a lista completa aí das praias impróprias no litoral norte por conta aí, né, dessa fiscalização da CETESB. As concessionárias que administram as rodovias que cortam aqui a região realizam já operações especiais neste final de ano e nas férias, né? A Via Dutra ela contará com viaturas a mais aí de atendimentos e uma operação papa-filas nos pedágios. Já a partir de hoje a previsão é de que 304 mil veículos devem sair da capital para o feriado do Natal. É bom ressaltar que o horário do pico, né, será entre 4 da tarde e 8 horas da noite de hoje e das 7 da manhã a 1 da tarde de amanhã. Na Tamoios também vai ter operação descida com implantação de uma faixa adicional no trecho de serra, com início já hoje a partir da 1 hora da tarde e irá terminar às 5 horas do sábado. E por volta de 2 às 8 horas de hoje e das 6 da manhã às 2 da tarde de amanhã é que o horário de pico, aí o tráfego seja mais intenso na Tamoios. Mesma situação na rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto, também vai ocorrer aí operação papa-fila, né, nas 4 praças de pedágio e movimento intenso no sentido interior das 7 da manhã ao meio-dia no sábado. Já no sentido São Paulo, movimento mais intenso na terça-feira, das 4 às 8 horas da noite. Lembrando que sempre, né, você que vai sair para a viagem, sempre revise o seu veículo direitinho para poder não ter surpresas
ao longo do seu trajeto e não parar aí, ficar parado, né, nessas rodovias. E lembrando também, pega direitinho os horários de pico e evitar esses horários. E uma boa viagem, né, para quem vai curtir aí o final de ano em algumas cidades aqui da nossa região. Bom, a gente vai brevemente para o intervalo. A seguir, a gente tem mais informações regionais e eu conto com a sua audiência. Já já retornamos. Voltando aqui com o Jornal Abre Aspas, e a Justiça Federal em São Paulo suspendeu liminarmente o acordo entre a Embraer e a Boeing. É a segunda vez em 2 semanas que o juiz Vitório Gilzo Neto, da 24ª Vara Civil de São Paulo, barra o negócio. A liminar de agora atendeu a um pedido do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. As negociações começaram no ano passado. As 2 companhias anunciaram a criação de uma nova empresa, a tal Joint Venture, para fabricar aviões comerciais. A americana Boeing vai deter 80% de participação. O negócio ainda precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores, pelos acionistas e pelo governo federal também. A Advocacia Geral da União afirmou que vai recorrer e, por meio de nota, a Embraer afirmou que tomará todas as medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão e a Boeing afirmou que não vai comentar o assunto. Zé. Pois é, o que acontece é que os trabalhadores estão estão preocupados, né, com a situação e querem definições quanto à manutenção dos empregos, né? Eu vou chamar uma charge sobre esse assunto. Então, a partir dessa semana, a gente vai ter aqui no jornal Abre Aspas, semanalmente, uma charge sobre um assunto nacional da cidade, uma crônica. E quem está aqui comigo é o Jean Galvão, cartunista, ilustrador, chargista, desenhista. Está animado para fazer charges aqui para SP Rio? Sim, tem bastante assunto. Bom dia, Jean. Tem, bom dia, bom dia. O Jean, na verdade, Jean, você é de Cruzeiro, né? Sou nascido lá. Você é de Cruzeiro. Você iniciou a sua carreira, vamos dizer assim, vamos falar se eu tiver alguma coisa, Tá. se eu tiver errado. Em sindicatos, né? Sim. Desenhando para sindicatos, e depois o jornal Vale Paraibano contratou, é isso? Isso, foi. Que bacana. Eu iniciei assim, depois teve um convite para eu trabalhar no Vale, e daí as notícias se abriram, né? Porque no sindicato ficava com as notícias mais sindicais mesmo, Sim. nesse tipo de trabalho. Eu tive a oportunidade de ir no Vale fazer coisas, até notícias mundiais e trabalhar os diversos assuntos. E depois eu passei no concurso da Folha e tenho feito Folha de São Paulo há 10 anos. 10 anos já. É na página 2, né? Na página 2, na página de opinião. Como é que funciona essa sua... qual é o processo de criação, né? Como que a Folha, por exemplo, sugere a pauta ou você sugere? Como é que funciona isso? Não, nunca foi sugerido pauta. Eles partem do princípio que a gente é como se fosse um colunista dali também que desenha, né? Sim. Então a gente, claro, tem que estar atento ao que está acontecendo, o que está rolando e fazer uma análise ali. No caso da charge é um humor, com uma pitada de crítica, enfim, é uma crônica desenhada, digamos assim, né? Nessa charge que a gente viu aqui para SP Rio Mais, né? Qual foi a sua inspiração, né? O trabalhador está ali, né? E após a fusão, não se sabe se ele vai continuar ali no posto dele ou se ele vai ser engolido de repente, né? Pelaquela turbina extra ali. É uma preocupação legítima, né? Dos trabalhadores estão aí. E realmente dá para ficar um pouco apreensivo, né? Não que a gente não queira que cresça, que se expanda, isso é ótimo, né? Mas tem muita gente que trabalha lá, né? Então... Além do seu lado aí de chargista, de cronista político, vamos dizer assim, Sim. Você também tem
uma atividade muito grande em relação à ilustração infantil, né? Sim, sim. Esse parece que é até o seu... Que eu gosto mais. Que você gosta mais, é isso mesmo? Isso mesmo. Na verdade, eu gosto de desenhar e não apenas desenhar, mas ter uma ideia para desenhar, né? Que desde criança eu observava algum desenho e via que capa de revistinha, eu via que não é só um desenho, ele tem uma ideia daquilo, né? E eu queria fazer isso, desenhar com alguma piada ali, com alguma ideia. E eu consegui fazer bastante tempo para Abril. A revista Recreio, né? Revista Recreio, fiz muito, uns 10 anos, tiras, que até hoje, às vezes eu coloco algumas no Instagram, eu lembro dessa da minha infância, não sei o quê. Muita gente escreve. E eu gosto muito de ter ideias, assim, não importa o tema, qualquer tema dá pra... Os mais espinhosos são os políticos mesmo, né? Principalmente no momento atual, de muita desavença e tal e tudo, né? Mas o trabalho de humor com uma ideia é o que me dá muito prazer de fazer. Fala também um pouquinho sobre seus livros, né? Você tem alguns livros já publicados. Conta pra gente quais são eles. Bom, eu tenho livros que eu ilustrei de outros autores, né? De ilustração, são vários. E também lancei os meus de autoria minha. Lancei um infantil, que é um livro imagem, que a gente chama, que a história é contada sem texto, só com imagem, né? Chama Sombrinhas, que é um garoto que brinca com aquelas sombras na parede, né? Com uma lanterna e vai criando ali, vai tendo as próprias ideias. Ele inova nas ideias já tradicionais que existem, de fazer um coelhinho, ele faz algo a mais ali, né? Aí acaba a pilha da lanterna e acontece mais algumas coisas. Um outro livrinho que foi da avó, né? Que é uma tirinha que eu fiz de uma senhora que não tem nome, ela simplesmente se chama Avó. Ela saiu no Jornal do Brasil e agora eu retomei com a personagem, estou fazendo novas tiras dela, coloco no Instagram e está fazendo um sucesso enorme, assim, provavelmente vai virar livro de novo. Muito bom. O que você... deixa eu aproveitar o Jean aqui. O que você mais gosta, assim? Qual que é o desafio maior para você e o que você mais gosta de fazer? São tirinhas, são charges? Existe alguma preferência? Eu tenho preferência por tirinhas pelo comportamental, mais do que as charges. E tem uma razão para isso. A charge, ela vai durar só aquele dia, né? A charge, ela é muito pontual, muito daquele assunto, né? Então, daqui a um tempo, você não vai se lembrar. Ainda que dentro da charge, eu procuro fazer algo que perdure mais. Tem uma permanência. Tem uma permanência maior do que eu desenhar uma figura específica. A não ser que seja uma figura mesmo alta, tipo desenhar o Temer, desenhar o Bolsonaro, desenhar Lula, enfim. Mas personagens ali secundários, eu prefiro pegar a situação. Que infelizmente tem situação que se repete, né? Que até posso pegar uma charge antiga e falar, tá aqui, isso aqui ainda acontece, né? Mas eu gosto mais do humor comportamental, assim. E como é que surgiu isso lá na infância? Você depois fez cursos? Como é que surgiu essa inspiração para você começar a desenhar? Eu tentei fazer curso, mas não existia. Não sei como é que agora é curso de desenho de humor, né? Existe curso de desenho clássico, né? Vamos desenhar o corpo humano. E não tinha isso. Então era questão de copiar mesmo. Você então é um autodidata. Sim. Copiar Pantera Cor-de-Rosa, Pica-Pau, que passava, né? Se fosse hoje, eu estaria copiando as coisas do Cartoon Network. E assim como vai, né? E agora a questão de ter ideia é você pensar diferente mesmo, né? Você pode desenhar uma caneca. Vou desenhar uma caneca. Agora você pode olhar para a caneca e tirar algo dali com uma graça. O que pode ter de engraçado nessa caneca, né? Então você desenha e tenta ter. Essa é a pegada do cartoon, que a ideia vem antes até, em termos de importância para mim, a ideia é mais importante do que o desenho. Hoje em dia você se sustenta com esse trabalho, com a folha e tudo mais. Sim, eu já vivo disso já faz tempo, é meu ganha-pão. E para quem está começando, claro, deve enfrentar dificuldades, como também você enfrentou dificuldades. Sim. Qual que é a mensagem para quem de repente está começando agora a desenhar e enfrenta essas dificuldades? Agora tem duas coisas, tem muita facilidade e ao mesmo tempo muita dificuldade, eu explico.
Quando eu comecei, era difícil você conseguir um veículo para publicar, né, bater na porta, ser aceito, e ser recebido, até era bem complicado, assim. E era a única maneira do seu trabalho aparecer, era sair da imprensa, né? Era sair no jornal impresso, numa revista impressa. Agora você pode divulgar isso na internet, criar uma conta e seu desenho vai aparecer, né? Ao mesmo tempo, a internet criou uma cultura de é tudo de graça, né? Então, às vezes ele consegue ali colocar o desenho, mas ele não consegue ser remunerado por aquilo, né? Então ele tem que encontrar um meio que talvez a gente está numa transição, né? Mas talvez se pareça muito com esses YouTubers que produzem conteúdo e parece que virou tudo uma questão de audiência, né? Sim. Uma audiência grande vai trazer aquela remuneração, né? E aí também a internet trouxe uma quantidade enorme de gente fazendo, né? Enquanto que eu comecei, apesar de ter bastante gente, mas não tinha tanto veículo assim para publicar, né? Então você tinha a impressão que não era tanta gente assim que fazia, né? Hoje você dá uma procurada ali, tem bastante gente que faz, né? Tem gente muito ruim, tem gente muito boa também, você descobre, né? Agora, em termos da tecnologia a serviço do chargista, do ilustrador, né? Você viveu os dois momentos. Os dois momentos. E agora está vivendo um momento onde a tecnologia é fundamental, né? Sim, sim. Eu adoro a tecnologia, assim. Eu não estou nem desenhando no papel mais. Há uns 2 anos eu não desenho no papel. Qual é o seu processo prático do desenho? Bom, a parte analógica, digamos assim, né? Eu leio tudo que tá rolando, assisto, ouço e anoto coisas, aí sim, no papel, né, num caderninho. Às vezes tenho as ideias ali no caderninho mesmo, e depois vou desenho num tablet, desenho direto, mando dali, não preciso, posso estar em qualquer local que tem internet, né? Então dá para trabalhar. Você desenha e põe a cor, tudo ali. E aí mando e vai tranquilo, sai com a qualidade ótima, então e eu não tenho nenhuma restrição quanto a isso, assim, né? Mas se precisar fazer a mão hoje, sumiu tudo, preciso fazer a mão no papel. A mão eu faço, eu uso minha mão, né? Mas precisar fazer de forma mais... Eu vou fazer do mesmo jeito, não tem problema. Então acho interessante isso. Às vezes a nova geração se gaba de já tem internet, meu nenenzinho já sabe mexer. Mas a gente tem as duas coisas. A gente passa pela transição, a gente tem assim, as duas informações na nossa cabeça. Isso é ótimo, né? Então não vai ter dificuldade nenhuma se aparecer. Bom, ótimo. Excelente. E a gente espera que... A gente agora está recebendo, a gente está sendo brindado aqui com o talento para somar aqui no Jornal Abre Aspas. Eu quero agradecer muito, né, a presença aqui, essa parceria conosco. E espero que a gente possa se reencontrar durante esse ano de 2019 mais vezes aí. Sim, vamos. Virei aqui tomar café. Será muito bem-vindo. Aproveitar já, Feliz Natal. Obrigado pela presença, Jean. E a gente vai ter um especial com o Jean, né? Vamos gravar aqui já com ele, né, também. Então, já se prepare. Irá ao ar, né, provavelmente na véspera, dia 31, né? Vai ao ar um Jornal Abre Aspas especial. A Francine também gravou uma entrevista especial e também teremos uma retrospectiva sob o olhar da Charges. Vai ser bem interessante isso, com a presença aí do Jean. Teve bastante coisa esse ano. Né? Foi um ano bem tumultuado. Muito. Mas, Jean, obrigado e ótimo finalzinho de ano. Aí a gente se encontra aí mais vezes aqui no Jornal Abre Aspas. Obrigado para vocês também. Você pode aguardar aí, a gente vai finalizar o jornal. Bom, a gente vai deixar aqui, vamos... dar sequência aqui, o Jean permanece aqui na nossa bancada. Fica à vontade, Jean, obrigado aí. Mas vamos falar sobre esportes, dar uma notinha de esportes, até porque o time do basquete do São José, que é o 8º colocado aí no primeiro turno do NBB, o Novo Basquete Brasil, ele ganhou o direito de disputar a Copa Super 8, né, que vale uma vaga aí para a Liga das Américas. E hoje disputa as quartas de final, né, em jogo único contra o Franca, a partir das 9 horas da noite, no ginásio Pedro Ocão, lá na casa do adversário. Se vencer, garante vaga então na semifinal do torneio. Por isso, boa sorte aí, vibrações positivas aí para o basquete do São José, que vencendo aí passa para a semifinal do torneio. E antes de encerrarmos, estamos aí a poucos dias do Natal, nada melhor do que entrarmos para valer no clima dessa data. Aqui em São José dos Campos,
até o próximo domingo acontecem projeções na parede da igreja de São Benedito. A gente vai acompanhar algumas imagens dessas projeções. São 7 apresentações entre as 8 e 11 horas da noite, dentro da programação do Natal Iluminado. Você está vendo as imagens aí. No domingo, dia 23, irá ocorrer a apresentação das luzes da Ribalta em Concert, a partir das 7h30 da noite. São imagens belíssimas que são projetadas aí, o coro, né, que foi uma apresentação que teve anteriormente, e agora então no próximo domingo haverá essa apresentação especial das luzes da Ribalta em Concert, mas também ocorrem até domingo, entre 8 da noite e 11 horas, essas projeções na igreja de São Benedito, que fica bem em frente ali à Praça Afonso Pena, bem no centro de São José dos Campos, conhecida, né, região ali. E tá bonito demais, né, Zé, a iniciativa da prefeitura. Eu acho que essa ideia, há uma ideia da prefeitura de fazer que São José tenha o seu turismo de Natal. Por isso eles estão desenvolvendo não só a questão de luzinhas, mas esses espetáculos, né, aos modos do que existem em Gramado, para que atrai a gente que venha a São José fazer compras e também tenha espetáculos à disposição. Isso é muito bom. E que as outras prefeituras também sigam o exemplo. Taubaté está tão apagada, né, prefeito? Nossa, olha, esse Natal está apagado em Taubaté. Pois é, em outras cidades também está. Taubaté já foi tradicional. E olha que aumentou mais o IPTU, né? Tem essa ainda, né? Bom, fica aí a dica, né? Vamos... A gente fala, é um gasto desnecessário? Não, você gera economia para a cidade, você deixa um clima mais próspero, né? É excelente isso, né? Então vamos aí, valoriza o comércio também, né? na região, enfim. Ô prefeito de Taubaté, vamos melhorar um pouquinho o Natal na nossa cidade, né? Bom, a gente vai encerrar com as imagens do Natal Iluminado aqui em São José dos Campos. E agradecer mais uma vez o Jean, desejando um Feliz Natal. E Zé, a gente se reencontra agora ao vivo só na quarta-feira, né? Dia 26. Então o Jornal Abre Aspas, ele faz uma pequena pausa. E eu quero já lhe desejar um Feliz Natal, boas festas, Guilherme. Para vocês também. Para você, amigo ouvinte, amigo internauta, um excelente final de semana. E, é claro, desejando um Feliz Natal. Teremos um novo encontro com o Jornal Abre Aspas no dia 26. E que esse espírito de paz, de harmonia, né, de união prevaleça aí nas suas famílias, né, que você possa ter uma ceia de Natal belíssima. A gente se reencontra então na quarta-feira. Um ótimo Natal e até mais.